E para o nosso pãozinho ganhar vida, a gente vai precisar de pouquíssimos ingredientes, tá? 2 medidorzinhos de água, mas qual quantidade, Fernanda? Eu funciono da seguinte maneira. Se eu botar o medidor desse aqui de água, não se preocupe. Esse vai ser o medidor que eu vou usar para minha farinha de trigo e para o meu óleo, tá? Então, se a sua xícara for maior do que a minha, se a sua xícara for menor do que a minha, não tem problema. Ela vai ser a base para você medir todos os outros ingredientes. Mas vamos dizer que isso aqui seja a quantidade de mais ou menos de 1 xícara, tá? Então eu vou botar para mornar, não é amornar, 2 xícaras dessa aqui, e a temperatura ideal é a temperatura de uma madeira de neném. Então você depois bota seu dedinho assim, ó, segura 10 segundinhos. Se você aguentar ficar ali sem queimar o dedo, é porque a temperatura está ideal. Vou ali botar água para mornar e já venho. Enquanto a nossa água tá ali no fogo, a gente vai fazer o seguintinho. A gente vai, ó, colocar na travessa um sachê de fermento biológico. Coloca aí ele todinho, todo. Deixa desperdiçar nada, hein? E 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa de açúcar, 2. Não bota exagerada, mas também não bota de miserinha, né? 1, 2. Aí, nesse meio tempo, é bem rapidinho que a água fica ali mornando, a gente já vai lá verificar se ela tá boa, tá? Dissolve aí seu açúcar se tiver com algum empelotadinho igual o meu, assim, ó. Dissolve no fermento. E vou pegar a água. Ó, gente, sem mentira nenhuma, a água se ficou ali mais de 1 minuto foi muito. Ó, eu consigo colocar a mão na leiteira sem queimar a minha mão. Ó, eu coloco o dedo aqui, meu dedo tá limpo, hein? Eu coloco o dedo aqui e eu não queimo meu dedo. Eu pego essa água, jogo nessa misturinha aqui do açúcar com o fermento biológico. E aí eu posso misturar, mas eu não gosto porque o fermento ele gruda na colher e depois é pior pra lavar. Então eu só faço assim, ó. Só envolvo mesmo a água nessa misturinha aqui. E aí eu vou cobrir por 10 minutinhos. Ele vai soltar uma espuminha. Ele vai fazer, né, uma espuminha. Esse é o ponto. 10 minutinhos e a gente volta aqui pra gente dar continuidade à nossa receita. Gente, eu vou falar pra você, é uma receita muito fácil e não fica aquilo tudo grudado nas unhas, nas mãos. Não fica. E você também não precisa treinar braço, ficar lá sovando o tempo todo, tá? Volto já depois dos 10 minutos. Não esquece de cobrir aí a sua misturinha, que vai ficar espuminha bem bacana. Bom, então vocês viram aí, foi só o tempo de comer ali uma canjica que eu fiz. Inclusive, fiz a receita pra vocês aqui no canal. Depois, quem gosta de canjica e quiser a receitinha, foi bem rapidinho, bem prático. É só acessar lá. Vai ficar assim, gente, ó, eu botei um pano de prato bem limpinho. Porque nós somos simples, mas somos limpinhas. E agora eu vou baixar a câmera aqui, vocês não vão me ver, para que vocês consigam focar bonitinho nos nossos ingredientes. Então essa misturinha ficou assim, gente, ó, por baixo ficou o líquido, em cima ficou essa espuminha. Não tem erro, tá? Quem fizer vai acontecer a mesma coisa. Agora, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia usar o mesmo medidor do início ao fim? Pois é, a gente vai colocar aqui, ó, meia xícara dessa que eu estou usando, pra você, meia xícara da que você estiver usando. Não deixa passar, tá? Senão vai ficar ralo. Metadinha. Joga.
E pega aquela colherzinha de... que a gente fala que é a colherzinha de café, né? Ó, bota 4. Não bota transbordante, bota o suficiente. 1, 2, 3 e 4. Olha que curioso, gente. A gente tá fazendo um pão e com a misturinha formou a letra P de pão. Pra vocês tá espelhado, ó. Pra vocês acho que tá de cabeça pra baixo. Pra ter certeza de que é um pãozinho que a gente tá fazendo. Mistura. Ó, eu dou preferência por misturar com colher lisa, mas é proposital, tá? Como eu falei pra vocês, eu gosto de tudo que seja prático. Eu não sou a mestre da cozinha, então eu gosto de praticidade. Se eu fosse colocar uma colher de pau, depois a massa ia grudar aqui, eu ia ter que ficar limpando a colher aqui rapidinho. Você bota ali na pia, dá uma esfregadinha e tá limpinha. Coloquei o óleo, coloquei o sal e agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que o nome do nosso canal é Diário da Vida Real. E na vida real, gente, a gente sabe que não tem aquilo de o pirex de cristal com a farinha de trigo, pirex de cristal com óleo. Não, a gente pega o medidor que a gente tem, aí a gente vai lá no nosso armário, a gente pega os restinhos, as sobrinhas de farinha de trigo de marcas diferentes que a gente tem, porque a gente não joga comida fora. E aí a gente vai aproveitando tudo sim. Depois a gente então abre o saco com a farinha inteira. Você vai colocar 7 medidas daí da sua xícara, tá? 7 cheias, não transbordantes. Então bora lá comigo. A primeira vai ficar meio grudadinha, porque aqui eu também medi o óleo, mas não tem problema. Depois, 2. Eu sou aquela que cozinho contando alto, porque no mesmo momento que eu falo, eu não posso esquecer quantos eu coloquei, eu esqueço, tá, gente? TDAH aqui bate forte, ó. Só o fato de eu botar essa tesoura aqui, eu já esqueceria quantos que eu já coloquei ali. Mas como só tinha posto o primeiro, não deu pra esquecer, não. Tô enchendo a segunda aqui. Ó, 2, 3, 4. Guardei a tesoura. Eu não tô falando, essa parada de TDAH não é mentira não, gente, é verdade, tá? Me pega bastante. Eu ia usar a tesoura e eu guardei a tesoura. Só Deus. Agora sim, eu usei os pouquinhos que tinha e eu abro um novo. E pra fazer esse pão, não ligo pra marca, tá? Qualquer farinha de trigo sem fermento. 3. 4. Sua bancada já tá limpa? A bancada tem que estar limpinha, tá? 5. 6. Só mais umazinha. Não se preocupa não. No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou ao fim. Aí, 7. Bota a 7ª aqui. A gente vai misturar e vai reservar mais uma dessa aqui. Só que a gente não vai pôr agora. A gente não vai colocar agora. Certo? Adicionamos 7. Vou deixar aqui, ó, reservadinha a 8ª. Não significa que a gente vai usá-la toda. Significa que a gente não vai ultrapassar disso. A 8ª tá aqui. Mistura. Vai ficar bem molengo. Vai ficar estranho. Mas isso só no início. Vai misturando. Não põe a mão agora ainda não. Ainda tá muito mole. Envolve primeiro essa farinha de trigo aí. Vocês já curtiram o vídeo, gente? Vocês já ajudaram aí no engajamento do vídeo? Enquanto eu misturo aqui, dá aquela moral. Ah, mas eu não gosto de pão. Tá bom. Não precisa gostar do pobre do pãozinho, mas você pode ajudar dando aquela curtida? Então curte aí. Eu te agradeço.
Ó, agora que ela tá mais envolvida, que a colher já tá ficando pesada, né? A massa já tá ficando pesada. Vou botar aqui pra vocês verem. Pra misturar com a colher, aí a gente usa mãozinhas lavadinhas. Aqui o que eu falei pra vocês sobre a colher de pau, ó. Com a colher de pau eu não poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó, e tirar o excesso. Aí você fica lá na cozinha, você começa a cozinhar plena, diva e termina estressada, porque trabalheira que dá pra ficar lavando coisa depois. A mesma coisa é você fazer em uma travessa de vidro. É outra coisa. Você não fica refém de ficar esfregando nada. Então agora, ó, a gente vai tentar pegar essas bordinhas secas aqui de farinha, ó, que aí gruda menos. E vamos despejar na nossa mesa com a superfície limpa. Tira tudo daqui de dentro. Deixa eu agarrar, no início eu agarro. Depois a gente lava. Depois a gente lava não, a própria massa vai desgrudar da nossa mão. Reserva esse pote assim, do jeito que tá, com o sujinho da massa, tá? A gente vai usar. Aqui a gente suja o mínimo de louça possível. Ó, ele ainda tá agarrado no meu dedo, mas não se preocupe, não fica aqui tirando, que você vai perder tempo e junto com o seu tempo você vai perder sua paciência. Se a sua paciência for parecida assim com a minha, meio encurtada, você vai perder. Você vai puxando pra você, fecha pra você e empurra ao contrário, ó. Aí conforme ela vai ficando compridinha, você vai puxando a parte mais comprida. Ó, já tá começando. Eu já peguei toda a farinha que tava solta aqui, ó. Já virou uma coisa só e ainda tá mole agarrando, né? Aí eu vou jogar essa farinha toda de uma vez? Não, porque minha massa pode acontecer de ficar seca. Eu vou jogar assim um pouco. Aí você já, ó a esperteza, ó. Você já passa aqui na tua mão, ó. E aqueles gruminhos agarradinhos já vão soltando. Daqui pra lá eu duvido que sua mão fique pegajosa. Ó, já tá soltando. E aqui a mesma coisa. Lembrando que a gente tem essa farinha reserva aqui pra gente ir adicionando a nossa massa. Mas só se você sentir que ela tá grudando, ó. Grudando na tua mão. Tem mistério não. E aqui você não precisa ficar botando força não. A gente só tá envolvendo essa farinha pra gente sentir que ela ficou lisinha sem grudar em nada. Não tem essa de ter que ficar, sabe, dando pancada no pobre do pãozinho, não. Pobre do pãozinho já sofre tanto preconceito aí na maioria das dietas. Ah, cortei o pão. Ai, não como mais pão. Ai, não como miolo. Coitado, não come o coitado do pão, mas vai ali, toma um açaizão, manda um sorvetão, aquele chopp, aquele tira-gosto. E o pobre do pão não pode. A minha ainda tá grudando, eu ainda tenho farinha reserva. Passo na mão e continuo o trabalho. Dependendo da marca da farinha, nem precisa, tá? Esse extra não. Tem aquela farinha grão fino, ela é até mais clarinha. Aquela farinha, ela parece que puxa mais o líquido que a gente coloca na massa. Você precisa polvilhar menos. Teve uma vez que eu usei, eu não sabia, o pão ficou até ressecado. Pesado, sabe? Duro. Ó, a minha farinha já não gruda mais. Ó, eu faço assim, ó. Aqui minha mão, ó. Esse aqui já tava. Minha farinha não gruda mais, minha massa, ó. Ela pega aqui, ela sai todinha, ó. O que eu vou fazer agora? Uma batidinha assim, só pra ela virar uma bolinha. Com essa mesma farinha reserva que a gente tem, a gente polvilha aquele pote usado. Polvilha muito não, tá? Só o fundinho. Bota a sua massinha ali. Polvilha pouquinho por cima. Pega lá seu paninho limpo. Coloque por cima novamente. 40, 50 minutinhos, 1 hora, o tempinho que você quiser deixar aí. Essa massa vai, ó. Aí eu volto aqui com vocês pra gente poder modelar nosso pãozinho e levar pro forno. Tá bom? Até já! Então, gente, enquanto nossa massinha descansou, eu também descansei. Tomei um banho, botei um pijaminha, já tá à noite aqui e dei aquela cochiladinha gostosa. Mas agora
Já passou muito tempo, muito mais que 40 minutos. Vamos ver aqui como ficou nossa massinha, se ela cresceu ou não. 1, 2, 3 e... Uou! Olha isso! O pano saiu sequinho. E essa massa ela só não subiu mais porque eu coloquei o pano e coloquei uma tábua de carne aqui em cima pra não calhar, né? De entrar alguma mosquinha, algum inseto por debaixo do pano. Olha, gente, olha o tamanho disso. Aí, ó, agora como a gente faz? A gente passa aquela farinha ainda daquele potinho, né? Que eu deixei aqui. A gente passa na mão. Pega aqui, ó, a porçãozinha que você quiser, o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer em bolinha, se você quiser fazer compridinha, tipo bisnaguinha, aí você escolhe, ó. Eu geralmente faço assim, em bolinha. Então, ó, faço a bolinha, coloco no tabuleiro, como eu disse pra você. Como eu disse pra vocês, eu não unto com gordura nenhuma, apenas polvilho com farinha de trigo. Vou pegar ali o tabuleiro e vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Deixa eu baixar aqui, ó, que eu quero que vocês vejam de pertinho. Ó, peguei uma forma de pizza. Polvilho assim, ó, não polvilha muito não, sabe por quê? Porque se ficar muita farinha de trigo aqui no fundo, depois quando o pão estiver pronto, fica aquela pataca, aquela placa de farinha no final pra comer, não fica legal. Então vou deixar aqui, aí coloca afastadinho assim, ó, um do outro, uns 3, 4 dedos entre um e outro, porque ele vai crescer. E se estiver muito junto, ele vai grudar. Ó, eu gosto de fazer bolotinha. Você pode fazer o formatinho que você achar melhor. E tem um segredinho. Eu não vou enrolar todos aqui, porque senão vocês vão ficar muito tempo aqui me vendo enrolar. Aí eu pego um garfinho, faço assim, ó, uns furinhos. Pra ele não rachar, pra ele crescer e ficar redondinho, senão ele cresce e racha. E vou botar no forno por 30 minutinhos, assim, 180 graus, tá? Não põe forno muito alto, não. Aí, quando tiver pronto, eu mostro o resultado final pra vocês, tá bom? Não esqueçam já de ir curtindo aí o nosso vídeo. Me diz aí se você gostou da receita, se você fez ou se você pretende fazer. E é isso aí. Resultado final eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Gente, ó, tirando o primeiro tabuleiro do forno. Ele não ficou douradinho porque eu não quis passar geminha de ovo, tá? Ó, mas fica uma delícia. Parece que tá cru, mas não tá. Tá no ponto certinho pra comer. Aí, você me fala assim, ah, mas ele nem tá com aparência bonita. Gente, não precisa estar com aparência bonita, ele precisa estar assim, ó. Ui, 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 olha, queimando o dedo, ó. Ainda saindo fumacinha. Ele precisa estar gostoso. Se você quiser uma aparência mais bonita, você pincela aquela geminha de ovo, que vai ficar bonitão também.